Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí à terceira e última aula falando sobre como operacionalizar o S&P 500 utilizando a nossa ferramenta Global View. E essa aula vai ser uma aula um pouco mais longa porque eu vou detalhar como você vai fazer o pré-mercado. Eu vou gravar essa aula em duas sequências. Como você vai fazer o pré-mercado e depois como de fato, quando o mercado abrir, como você opera esse mercado. Ok? Então saiba que essa aula vai ser duas partes. Eu vou tentar gravar numa aula só. Eu vou gravar a primeira parte agora que o mercado americano não abriu, são 9 horas da manhã. E eu vou pausar o vídeo, vou tentar continuar a sequência dessa aula quando o mercado estiver aberto, para você verificar que realmente os nossos pontos são pontos aí que são respeitados e que você tem muitas oportunidades a partir do momento que você segue esse métier. Então, se eu achar que não vai dar para fazer num vídeo só, eu vou dividir em dois vídeos. Aí vai ter uma quarta e última parte que vai ser a parte pós-mercado aberto. Isso é importante que você saiba. Então essa vai ser o pré-mercado e depois a gente vai pegar o mercado aberto no dia de hoje para você ver como realmente os pontos de gama funcionam, tá bom? Bom, como é que você vai fazer o pré-mercado? Primeiro de tudo, você vai entrar na Global View, você vai baixar os indicadores, né, pessoal? Isso é preponderante. Você vem na aba Downloads, Indicators e você baixa os indicadores ou aonde eu prefiro, inclusive, né? Aonde eu prefiro, inclusive, dentro da Global View, eu gosto de vir aqui, ó, Historical Gamma Exposure. Por quê? Porque como é um pré-mercado, vou pegar aqui o S&P, eu vou usar a última atualização do pré-mercado. Olha aqui, ó, pré-market, você está vendo? Ó, é essa atualização que eu vou usar. Depois que o mercado americano abrir, esse last update vai atualizar a partir das 10 horas da manhã. Aí eu posso atualizar isso aqui com base na última atualização. Oliver, a necessidade de ficar atualizando de hora em hora? Eu não vejo necessidade de atualizar de hora em hora. Até porque, a não ser que você fique o dia inteiro na tela. Vai ficar o dia inteiro na tela? Não, você vai ficar uma, duas horinhas na tela procurando uma oportunidade, no máximo três. Então você vai atualizar aí uma, duas vezes só, tá bom? Então nós vamos usar esses dados de pré-mercado agora, que é o que eu vou estudar o S&P agora com vocês, tá? Então vamos fazer isso para todos os ativos. Vamos colocar aqui já no indicador. Essa aula vai ser uma aulinha um pouquinho mais longa, porque eu quero detalhar bastante coisa para vocês. Ok? Pronto, e nós já temos aqui, inclusive o S&P está para cima da call wall, para cima da HVL em regime de gama positivo. Eu vou explicar um pouco mais isso para vocês da sequência. Tá? Que mais que nós temos aqui? Vamos colocar o VIX, né? O VIX, índice de volatilidade do S&P 500. O VIX Show Data. E depois nós vamos colocar aí o dado, deixa eu ver, já foi VIX? Já carregou? Não, ainda não. Não apertei o botão aqui, desculpa, dá uma disfarçada. E depois do VIX a gente vai colocar, que agora de manhã tem muita gente acessando a plataforma, às vezes dá uma pequena demoradinha, mas é o jogo rápido. VIX, perceba que o VIX nós não temos dados de pré-mercado porque não atualizou, o VIX só vai atualizar perto das 10 horas, ok? Então eu vou usar os dados de End of the Day. End of the Day aqui, ó, posso pegar VIX, ok? Posso pegar o VIX aqui, vamos colocar aqui, que é o último dado do fechamento do mercado. Ok? E por fim, nós vamos colocar, eu já tinha atualizado, e por fim nós vamos colocar aqui o dado do spot, do SPX, tá bom? Vamos lá no SPX Spot, SPX, Show Data, foi rapidinho, carregou bem rapidinho, também não tem pré-mercado, vamos pegar aqui, porque o mercado só funciona com o mercado à vista, né? Esses dados só funcionam com o mercado à vista. Vamos pegar aqui, então, os dados SPX. Pronto, tô com meus principais pontos de gama aqui na tela. Bom, você fez isso rápido, jogo rápido, tranquilo. Bom, agora pessoal, que vem o verdadeiro jogo do trader. O regime de gama, os nossos indicadores, tudo isso ajuda você a ter uma percepção das regiões de strikes, de níveis de preço importante e também do modus operandi do market maker. Mas isso aqui não é o mercado, tudo bem? O mercado de fato é
o que está precificando o dia, quais é a agenda econômica, são os eventos que está precificando. E você vai ter que fazer um trabalho que não é dentro da Global View, apesar da Global View em breve ter agenda econômica e tudo mastigado para você, mas você vai ter que fazer um trabalho de procurar informações. Aí você tem várias fontes, por exemplo, nós da Global View nós fazemos panoramas para você. Panoramas, ó, relatório semanal estratégico, né, tudo que você pode ler. Então você acha esses relatórios dentro da Global View, você pode se preparar com o nosso panorama pré-mercado que está aqui dentro da Global View, na aba de Daily Report. Também nós temos salas ao vivo que nós fazemos os panoramas, então você pode estar pegando os dados conosco aqui. Ou você pode, caso você queira, entrar em sites, vários sites, né? Aí cada um tem o seu de preferência, tem muitos sites para fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito da Bar Chart e aqui nós temos aqui um panorama pré-mercado que está sendo precificado no mercado hoje. Né? Então aqui você tem a opção de estar lendo para entender análise de contexto global. Isso aqui é principal. Você vai ver que o mercado está levemente positivo, com a fraqueza do dólar, com a expectativa de corte de juros do Fed na quarta-feira. Então o mercado está pró-cíclico comprador, enfim, uma série de coisas. Você tem que ler isso aqui, pessoal. Não tem para onde fugir. Você tem que conhecer isso, porque é isso aqui que vai mostrar para você hoje como o mercado está trabalhando. Tá? Além disso aqui, você também é obrigatório você entender as janelas de volatilidade que são causadas pelo quê? Pela agenda econômica. Você tem que ler a agenda econômica, não tem para onde fugir, tá? E entender o que cada notícia dessa dentro da agenda, como isso impacta o ativo que você vai operar. Você tem que entender isso, e isso não é Global View necessariamente que vai te dar no curto prazo. Isso é uma maturidade macroeconômica de interpretação de agenda, calendário econômico, correlações de mercado, ok? Claro que com os nossos relatórios, com as nossas salas de trade ao vivo, você vai aprender isso muito rapidamente. Mas a lição de casa de todo trader é entender como está sendo precificada a abertura e o que aconteceu. Depois disso, depois que você fez isso, pessoal, você precisa, né, na minha opinião, você está anotando a sequência? Você está anotando a sequência? Dentro da Global View, vir no Super Graphics e abrir um super gráfico que eu acho principal, que mostra para a gente aqui, né, o overview do mercado. Tudo aquilo que você leu está tudo organizado em um Super Graphics. Qual que é Super Graphics? Market Overview. Você vai clicar em Market Overview, vai abrir o Super Graphics sem delay para você. E aqui você vai ter, né, o que está acontecendo agora. Inclusive você vai abrir aqui, ó, você vai abrir aqui os tickers de mercado e aqui você consegue ver, vai alinhar, né, sempre com a data do último fechamento aqui, ó, e fica claro para ver o que está acontecendo. Quer ver? Ó? Olha que bacana. Vamos ver o que está acontecendo aqui com o mercado. Ó. Ó. Deixa eu alinhar aqui para você. Você vai alinhar aqui para ter uma noção da variação percentual. Aí fica claro, porque aqui você tem tudo, né? Aqui você tem tudo, né? Você já leu aquele material e aí você está vendo que, por exemplo, olha só que bacana. O Bitcoin está caindo 0,29, o mercado americano todo subindo uma média de 0,20, com o VIX caindo 0,17, então o mercado está pró-cíclico. Europa subindo uma média de 0,50, dados aqui da seção asiática subindo também significativamente, uma média de 0,20, 0,30, dólar DX caindo 0,28, o dólar perdendo força perante toda a cesta DX, pelas moedas médias, moedas pró-cíclicas e moedas emergentes, commodities trabalhando em alta, petróleo subindo 0,36, gold perto da estabilidade, no modo geral, juros americanos caindo, e aí você tem tudo isso de forma gráfica aqui, né? Você tem tudo isso de forma gráfica, né? Você vê aqui mercado americano subindo, VIX caindo, Bitcoin caindo, mercado europeu subindo, sessões asiáticas, mercado asiático subindo, as bolsas globais estão todas altas. Por quê? Porque os juros americanos estão caindo, trazendo fraqueza para o dólar. As moedas pró-cíclicas ganham força, né? O dólar é a moeda mais fraca e o GBP é a moeda mais forte do dia. As commodities, o petróleo está extremamente forte, o ouro está no 0 a 0, o cobre está no 0 a 0. Você está vendo? Então você fez aquela leitura que te deu a maturidade e você vê no template em tempo real a rotação de mercado, coisa que eu já especifiquei na aula passada, que esse gráfico é obrigatório, porque aqui que você tem o jogo, a rotação, o mercado vivo em tempo real,
Depois você faz aquela leitura e vê a agenda econômica, você começa a entender a rotação, o movimento em bloco do mercado. Então é aqui que você vai refinar o sentimento de curto prazo, o momentum do mercado para pré-abertura. É aqui que você vai criar o seu viés para a abertura. O sentimento, o momento. Tem um big picture, que é a análise de contexto global, que é o que está ecoando no mercado, que nesse caso é o corte de juros do Fed, e tem o sentimento do overnight, né, antes da pré-abertura, que é o que está acontecendo agora. Uma janela operacional voltada para day traders do perfil mais scalpers para poder tirar uma grana do mercado. E nós estamos focando no S&P 500, mas você vai fazer isso para qualquer ativo. Tudo bem? Então por isso que essa tela é extremamente importante. Você tem que aprender a fazer essa leitura, porque aqui você tem o Mercado Vivo, tem tudo o que você precisa dentro da Global View através dos nossos templates do TradingView. Ok? Fez a lição de casa? Fez a lição de casa. Agora vamos melhorar a marcação dos níveis de gama aqui na tela. Tá? E aí, antes de melhorar, você tem que ter uma análise, você tem que entender o que você está vendo aqui na tela. Né? Vamos focar só no S&P 500. O que esses níveis são basicamente? Te mostra as grandes regiões de gama e te dá o modus operandi do market maker. Quando você olha uma tela dessa, você tem que tentar responder duas perguntas: se o gama está positivo ou negativo, e se o delta está positivo e negativo. São esses dois fatores que você tem que entender: gama e delta. Se o gama está positivo, o market maker ele trabalha contraindo volatilidade, vende na resistência, compra no suporte. Se o gama está negativo, o market maker ele trabalha expandindo volatilidade, ele vende fundo, compra topo, favorece operações de rompimento. Né? Se o delta é positivo, tem mais calls no mercado, então é mais fácil favorecer compras. Se o delta é negativo, tem mais puts no mercado, então é mais fácil favorecer vendas. A combinação desses quatro cenários, porque são só quatro cenários possíveis, te dá o GPS no intraday do modus operandi do market maker na contração ou na expansão de volatilidade, ou na perspectiva do mercado de mais compras ou mais vendas. Tudo bem? Então você tem que saber quais são os quatro modus operandi. Uma vez que você sabe quais são os quatro modus operandi, você tem que saber o que é cada linha dessa. O que é uma Combo All? Combo All 0 DTE? O que é uma HVL? São os principais níveis, né, de gama. Né? O que é uma Put Wall? O que é um D-min, um D-máximo? Você tem que saber o que são essas linhas. Senão você não consegue entender o seu GPS. Por exemplo, o preço está para cima da casa da HVL, né? Para cima da casa da HVL 0DTE e para cima da casa da HVL Gama Flip, nós temos aqui o mercado em gama positivo. Olha, onde que eu vejo o delta? Dentro da Global View. Então aqui você vê o gama e lá dentro da Global View você vê o delta do ativo. Tudo bem? Lembrando que nós estamos no pré-mercado. Isso aqui é o mercado futuro, é o mercado futuro trabalhando, tá bom? Beleza? Lembrando que esses dados aí, quando o mercado abrir, esse posicionamento gama vai mudar. Mas aí você já tem uma percepção da mudança. Lembra que eu falei da mudança dos níveis de gama em relação aos dados do overnight, do pré-mercado e também com relação ao intraday? E aí você vai ter uma mudança postural do posicionamento. Eu expliquei isso na aula passada. Tá? Então você tem que saber o que significa, porque aqui vocês sabem que o mercado está em gama positivo, provavelmente delta positivo, o mercado já está na call all, que é o objetivo dos comprados. Se o mercado ganhar call all, ele pode buscar o gama level 1 e a expectativa de máxima. Né? Se ele perde HVL, aqui o gama vira negativo, ele pode buscar put wall. Você tem que ter uma compreensão dos níveis gama e o modelo operacional do market maker dentro dos quatro cenários. Não tem para onde fugir, para você operar bem. Lembrando que tudo isso já tem vídeos no canal do YouTube explicando o que são essas linhas, quais são esses quatro cenários, como operar nesses quatro cenários. Tudo isso tem vídeos separados para poder falar para você aqui no canal do YouTube, na playlist da Global View do canal do Santo Trader. Tudo bem? Bacana? Legal. Tá muito simples isso, não tem segredo. Então vamos lá. Dando continuidade então aqui, você entendeu como é que a gente melhora esses níveis? Tem como melhorar esses níveis? Tem como melhorar esses níveis. Tem como melhorar esses níveis. Eu vou deixar só o S&P 500 agora. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entrar na Global View, agora que vem a sacada, o pulo do gato, realmente a grande diferença, né, da nossa plataforma, que diferencia a nossa plataforma das outras plataformas de gama por aí. Porque plataformas de gama gringas, tem muitas, são caríssimas. Primeiro que a nossa é mais barata, segundo que a nossa tem um grande diferencial. Né? Você vai vir aqui
porque a nossa plataforma foi formatada para alguém que opera o mercado de verdade há muitos anos, que conhece macroeconomia, que está vivendo de mercado há já 8 anos e sabe o que precifica o mercado. Essa é a grande diferença, né? Então você vai vir na Global View, nós estamos falando de pré-mercado, mas eu estou demorando porque eu estou explicando. Depois que você aprender a fazer tudo isso, é 15 minutos. 15 minutos você faz tudo isso, você lê, faz as marcações. 15 minutos você está com o pré-mercado pronto, não se preocupe. Mas isso é uma rotina que você tem que ter. Depois que você fez isso, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de vir primeiro o gráfico. Eu gosto de vir aqui no Gamma Graphics 0 DTE, Gamma Graphics, aliás, EOD, End of the Day, né? Que nós vamos ver o posicionamento gama e as concentrações de calls e puts dentro dos strikes. Como nós estamos olhando o S&P futuro, vamos ver se vai ter os dados do ES futuro aqui. Detalhe importante. Isso é um detalhe importante. No Gamma Graphics nós não temos ativos futuros. Mas nós temos o SPX, que é o spot. Vou colocar aqui para a data de hoje o spot. Ok. E daí eu vou dar uma olhada. Eu não vou fazer nenhum tipo de marcação, só quero fazer um insight com vocês aqui. Deixa eu pegar de volta 3 gráficos. O que eu vou fazer? Eu vou ver o desbalanceamento entre calls e puts no SPX. E eu posso fazer isso de volta quando o mercado abrir, se você quiser. Então aqui eu vou ver onde está a expectativa HVL, Gamma Flip, expectativa de máxima, expectativa de mínima, a call wall. Então fica claro para entender, não poderia ser diferente. É só para vocês terem uma percepção gráfica que a call wall na casa dos 6.600 está aqui e tem que ser, não pode ser diferente. 6.600 está marcado no seu indicador. Oliver, mas se eu tenho a marcação no indicador, por que eu vou olhar o gráfico? Porque aqui você tem a concentração de barras. Olha como você tem uma grande concentração de barras de gama positivo, barra azul é gama positivo, barra vermelha é gama negativo, perto da call wall na casa dos 6.600. E inclusive não é à toa, você está vendo que o mercado segurou exatamente na call wall, você está vendo? Lembre-se que o SPX está fechado, ele só abre com o mercado à vista, certo? Certo. Então o que me interessa ver é essa concentração, esse desbalanceamento de várias barras de calls a níveis mais altos do preço do spot atual. Se o spot atual está aqui, quando eu olho essa concentração, se é de implemento de novas posições de gama positivo a níveis mais altos, eu tenho uma percepção de força do mercado. Tanto é verdade que esse dado do spot de sexta-feira, o mercado spot estava na casa dos 65 com 84, você está vendo? 65 com 84. E agora, como não poderia ser diferente, porque realmente não mente, ele já passou, está na casa do 660. Olha como isso é fantástico, isso me arrepia de como isso é poderoso, né? Olha onde está o mercado futuro agora. Olha onde está o mercado futuro, na casa do 6605. Ele estava aqui, o spot estava aqui. Olha o quanto ele já subiu. Você está vendo? E olha como ele está perseguindo essas concentrações de gama. Vamos ver quais são os outros strikes aqui. 65, olha outro strike maior aqui com o meu mouse. 65 com 15. Ele está quase chegando lá. E depois nós temos aqui 65 com 25. Então fica claro para mim, né? Que olhando isso, só que esses dados são os dados do spot, ok? Que na casa do 65 com 15 aqui e no 25, você pode até marcar essa região como uma região importante, porque quando o mercado à vista abrir, entenda isso, quando o mercado à vista abrir, o que vai acontecer com o SPX? O SPX está aqui, quando o mercado à vista abrir, ele vai abrir com um gap de alta, ele vai abrir porque o futuro já está precificando um gap de alta, ele já vai abrir gapado para alta, e você sabe que você está vendo aqui que na casa secundária do 15 e também do 25 são níveis de preço importante. E daí então vamos marcar, porque nós vamos olhar essa tela em conjunto, os três ativos, o Spot, o Futuro e o VIX. Vamos marcar esta região do 15 e também do 25 como regiões importantes. Perceba que no gráfico não está marcado o 15, mas está marcado o 25. Interessante, né? Então o que eu vou fazer? Eu marco o 15. Só para você entender, eu marco a região do 15 como uma região importante e eu marco a região do 25. Apesar de até o Gamma Level 3 lá em cima, mas eu reforço
eu marco a região do 25 como uma região importante. Quando abrir o mercado à vista, dependendo do contexto macroeconômico, o mercado vai abrir gapado para alta, pode segurar no 15 e cair, me dando uma chance de venda, ou pode romper o 15 e ir buscar o 25, me dando uma chance de venda, ou uma chance de compra nesse rompimento do 15, tentando carregar o preço até o 25. Aí é o estilo operacional do trader, você vai pegar contra movimento, ou vai fazer o rompimento para buscar o próximo objetivo. Né? Aí vai depender do contexto macroeconômico do dia, você entendeu? Ou você vai esperar chegar no 25 e fazer um contramovimento. Esse tipo de insight que te dá. É poderosíssimo isso. Por isso que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque é um vídeo operacional que explica o que ninguém explica. E eu vou fazer um vídeo, eu estou decidido, então eu vou fazer um vídeo quando o mercado à vista abrir, eu vou fazer a parte 4, ok? Vou fazer a parte 4. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no leilão de segunda-feira, no dia 15 de setembro. 15 de setembro, agora são as 9h24 da manhã. Depois faço o replay de mercado e olhe no dia 15 de setembro no S&P Futuro, para você ver tudo isso que eu estou falando. Vai ficar gravado na internet, tá? Então beleza, então fica claro que há uma concentração, e eu já sabia dessa informação desde sexta-feira, porque esses dados são os dados de end of the day. Então olha como esse gráfico é poderoso. Olha como esse gráfico é poderoso. Você está vendo? Legal, né? É fantástico. E também o Gama Next Expiration, a próxima expiração de Gama, o gráfico aqui embaixo para a próxima expiração já me contava também, olha que isso é fantástico, que a call da próxima expiração estava na casa dos 66,15. Estava na casa dos 63,15. O gráfico da próxima expiração que não está nesses indicadores, é Next Expiration, mostra o vencimento dos contratos 0 DTE para a próxima expiração. E nós já tínhamos aqui uma concentração de call na casa do 15, por isso que eu marquei aqui no spot essa região. Quando o mercado à vista abrir, você vai ver que ele vai abrir gapado para alta e você vai ver aqui isso. Mercado defendendo. Você vai entender melhor qual é a abertura do mercado à vista. Ok? Então isso aqui, esses dois gráficos, esse gráfico e esse gráfico da Next Expiration me dá esse sentimento. Desde sexta-feira eu já sabia disso, com base no posicionamento de Gama, porque esses dados são end of the day. Como é segunda-feira cedo, esses dados são de sexta-feira atrás. Além disso, você também tem dados de Open Interest, que você pode olhar por aqui, e você tem dados também de Open Interest da próxima expiração, que você pode olhar aqui. Ó. Mais uma vez, isso é fantástico. Open Interest aqui na casa do 66 bola a bola, depois aqui na casa do 66,25 pequenininho, você não consegue ter uma noção, mas aqui você vê um adimplemento, uma concentração também de Open Interest a níveis mais altos. Tanto é que se você for dar uma olhada nesses strikes aqui, vamos ver onde estão os Open Interests, né? Nós temos condições de entender aqui, ó, 66,15, olha aqui, ó. 66,15, tudo isso do spot. Se ganhar essa região, ele pode brigar na casa dos 50,75, mas está longe do preço, né? 50,75 está longe do preço. Então é desta forma que você olha esses gráficos. Lembra aquela pergunta que eu fiz se o gama se o delta é positivo ou negativo? Bom, na sexta-feira o delta ele era positivo. Quando atualizar o mercado, você vai olhar lá se o delta está positivo ou negativo também. Tá bom? Então aqui você tem a resposta do delta. Então eu mostrei para você como você usa esses indicadores para entender isso aqui. Isso é fantástico. Detalhe, hoje dia 15, é um dia de vencimento de opções mais significativo. Né? Olha que interessante, aqui nós temos o Gama Absoluto Gama, que é o vencimento das opções. Hoje tem um vencimento de opções significativo. Isso traz volatilidade. Claro que o maior dado é no dia 19, né, que nós temos um grande vencimento de opções. Mas por enquanto, dia 15 tem um vencimento de opções significativo. Tudo bem? Então você está analisando aqui você vai fazer o teu pré-mercado. Eu estou demorando para explicar, porque você tem que entender o que eu estou falando. Mas depois você bate o olho rapidinho, vê os strikes, tá, beleza, pá, já marca no seu gráfico e acabou. É rápido, pessoal, é 15 minutos. Acabou de fazer esse métier, olhou os gráficos Gama, você está anotando a sequência? Tá. Agora o que você vai fazer? Agora você vem aqui na Global View. E agora, tudo isso que eu vou fazer, o principal nós já fizemos. Esse é o principal. Tudo isso que eu vou fazer é complementar, mas eu acho muito bom. Eu acho muito bom.
tá? Que eu acho que meio que obrigatório, na verdade. Eu faço, mas você pode fazer ou não se você quiser, ok? Agora, onde eu vou? Eu vou aqui no gráfico de Open Interest Tools. Open Interest Tools. Aí você tem que saber que aqui você vai ter gráficos de volume, que é da última pregão de sexta-feira, e tem gráfico de Open Interest, que é o que vai do mercado em tempo real, tá? Vamos selecionar aqui o ativo Equities, S&P 500, ok? S&P 500. Lembre-se que nós sempre tem vídeos no canal do YouTube falando sobre isso. Eu sempre olho o 0DTE, que é para mim é o mais importante. É o 0DTE, inspirações de hoje. Gosto muito de olhar o 0DTE, ok? E daí, primeiro insight que eu tenho quando eu olho o 0DTE é o desbalanceamento entre calls e puts. Já falei para vocês, né? Quando tem mais call, o mercado está comprador, quando tem mais put, o mercado está vendedor. Só que esse indicador engana, porque você tem que ver se as calls e as puts estão perto do preço, estão in demand, at the money ou estão out the money. Se tiver out the money, muito longe do preço, não vai fazer tanto sentido para a gente. Mas a gente vê aqui o desbalanceamento de calls para o 0DT na data de hoje, um volume de 41 mil e de puts de 132 mil. Né? Então houve um adimplemento só de 17 mil de calls e um adimplemento de 79 mil de puts. Olhando esses dados, o mercado tem um risco de cauda de um evento geopolítico que pode precificar uma volatilidade maior. Que evento que é esse? É o evento de quarta. Você tem que saber isso. É o trader que vai. É o teu dia a dia que vai ficar. Que evento de cauda que é esse? A decisão de política monetária do Fed de quarta-feira. As falas do Powell. É isso que está precificando o risco do mercado. Não quer dizer que olhando isso aqui, que tem mais puts do que calls no próximo vencimento de hoje, que o mercado vai cair. Até porque você tem que ver se esse desbalanceamento de puts em relação aos calls estão perto do preço. E aonde você vê isso? Aonde você vê isso? Aonde você valida se esse grande desbalanceamento de puts ou de calls estão perto do preço ou longe do preço? Aí nós estamos na aba aqui Most Summary, no vencimento 0DTE para o S&P 500. Onde você vê isso? Você vê isso aqui, ó. Open Interest, ok? Vamos dar uma olhada aqui. E aqui no 0DTE, perceba, né? Vou te aproximar a tela aqui. Eu vou ter uma percepção do desbalanceamento. Se você não está entendendo o que você está vendo, o meu foco maior sempre vai ser 0DTE, é o último vencimento. Perceba como o mercado não abriu. Eu estou olhando os dados do dia 12, que é o dado de sexta-feira. Quando o mercado abrir, você vai ter dados da data de hoje. Tudo bem? Legal? Nós estamos fazendo um pré-mercado. Lembre-se, nós estamos fazendo um pré-mercado com base nos dados mais recentes. Lembre-se da diferença de volume para o Open Interest. Esse Open Interest daqui são as posições que ficaram em aberto de sexta que estão sendo carregadas para hoje, na data que eu vou operar. Por isso que eu estou olhando sempre do dia anterior o Open Interest. Tudo bem? É importante. Diferentemente do volume que mostra os strikes de negociação de sexta. Tudo bem? Legal? É importante você entender. Tem vídeos no canal explicando detalhadamente cada ferramenta dessa. Eu sei que está parecendo longo, mas não é, pessoal. Que eu estou sendo detalhista, porque tem muita gente que não sabe nada. E isso aqui é o métier do dia a dia operacional utilizando a Global View. É isso aqui. Tá? Aonde está o preço do futuro agora? Na casa do 66,06. Tá? Nós estamos olhando aqui, só olhamos o futuro. Esta ferramenta só olha o futuro. 66,06. 66 bola. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no desbalanceamento de calls e de puts. At the money, perto do preço, porque eu sei que tem um evento de cauda que mostra um grande desbalanceamento de calls e puts longe do preço. E aí a ficha cai para você aqui. Olha que interessante. Lembre-se, isso aqui é... Toda vez que eu mostro isso eu fico arrepiado. Essa é a grande realidade, né? Porque o negócio é absurdo de bom, né? Olha só. Aí você vai ver o profissionalismo que você tem. Aqui nós estamos no vencimento 0DTE. O preço está na casa do 66. O que interessa pra gente, pessoal, é perto do preço. É mais ou menos essa banda aqui, ó. É o que interessa pra gente. É perto do preço. Vamos olhar aqui perto do preço, tá bom? Vamos pegar uma região mais longa aqui, ó, assim, ó, do 65 até lá embaixo, até a casa dos 50 aproximadamente, ó. Vamos analisar, perto do preço. Ó, lembrando que se você não está acostumado, desse lado direito dessa coluna, o que nós temos? Nós temos as calls. Desse outro lado aqui, o que nós temos? Nós temos as puts. Lembre-se disso. Agora, lembra que a gente viu o totalizador que tinha muito mais put do que call em todos os vencimentos?
e também no 0 DTE, só que esse desbalanceamento de put e call está longe do preço. Está longe do preço. O mercado está se posicionando de forma defensiva. O strike atual está aqui, ó. O mercado está se posicionando de forma defensiva com puts longe do preço a níveis mais baixos, principalmente na casa dos 65,50, na casa dos 65,75 com grande concentração de puts e também na casa dos 65,85 com grande concentração de puts. Se o mercado der ruim, se os dados que vão sair na agenda econômica hoje der ruim, o mercado começar a cair depois da abertura, são esses strikes que possivelmente mais próximo do preço atual que ele pode buscar. Na casa dos, vamos dar uma olhada aqui, casa dos 65,85, 65,85 está aqui, perceba que não está marcado com a atualização do Gama, que inclusive foram várias mínimas aqui, ó. E também na casa dos 75, essa está marcada como uma região de Gama Level 2, olha lá, ó. Então o que eu vou fazer para melhorar as marcações? E eu não sou bobo, aqui tem uma grande concentração de puts, ok? Então eu vou marcar a casa dos 75 aqui e a casa do Gama Level 2 75 como um possível nível de suporte forte caso o mercado desove, caso os dados econômicos venham ruins. Caso, você está entendendo? Então olha o que eu faço, só para você entender, tá? Vou marcar a casa do 85 aqui, bem simples, ó. Não tem segredo, ó. 85 aqui, mais ou menos aqui, e também a casa dos 75, que inclusive é uma região de Gama Level 2. Pronto, tá marcado. Tá marcado aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho para baixo aqui, ó. Tá marcado. Olha como é que eu estou refinando o meu GPS de mercado. Você tá vendo? E aí eu vejo que a níveis mais altos, agora vamos olhar a níveis mais altos. Deixa eu pegar até uma outra cor, pegar um azul cintilante aqui. A níveis mais altos, onde tem, olha a densidade granular de concentrações de calls em relação a puts dessa aba aqui, ó. Você está vendo essa sacada operacional? Olha como tem uma grande concentração, não é à toa que o mercado está indo buscar níveis mais altos. Nós já tínhamos visto isso no gráfico de Gama Exposure da Global View. Eu tinha mostrado para você essa concentração de calls, tinha ou não tinha? Eu já tinha mostrado no gráfico anterior, só que aqui você também vê de forma numérica, você está vendo? Olha assim, por exemplo, na casa do 15, olha só como que as coisas batem, não é nada empírico, eu não estou inventando, são dados na casa do 15, ok? Agora no contrato futuro, eu vou marcar essa região do 15, ó, que está coincidindo, né? 15, a casa do 20 e a casa do 25, olha só, na verdade é toda uma região, não é um nível de preço específico, né? É na que a gente vê da casa do 15 até a casa do 25, cara, tem uma concentração de calls muito grande. Olha só, você está vendo? Você está vendo o poder analítico que você tem da casa do 15 até a casa do 25. Então você pode, se você quiser, e eu geralmente recomendo que você faça isso, marque da casa do 15 até a casa do 25. Mais ou menos aqui, ó. É a região de resistência, provavelmente. E aqui nesses intermédios você tem as regiões de Gama Level 4, Gama Level 3 e Gama Level 1. Quando o mercado abrir, esses dados vão ser atualizados de Gama Level, porque nós estamos fazendo pré-mercado. Lembre-se, você vai atualizar o indicador, por isso que eu vou fazer um novo vídeo. Você vai atualizar esse indicador com os dados de Gama Level. E aí você vai bater aqui as regiões. Você está entendendo o poder? As regiões, então é aqui, que é a briga. Ok? Feito isso, o que você pode fazer para melhorar isso ainda mais? O que você pode fazer para melhorar isso a mais? Você vem aqui em volume. Esse volume são os dados de sexta-feira, aquilo que já foi distribuído no mercado na sexta. Isso já aconteceu. Só que as regiões de volume, elas chancelam as regiões de Open Interest. E você vai perceber, claro, não poderia ser diferente, que inclusive olha como isso é fantástico, a casa do 20 com 10, a casa do 25 com 15 são as regiões de grande volume, ó. Também então chancela. Ou você pode vir aqui no Open Interest Change e ver o adimplemento e o cancelamento de novas calls e novas puts do mercado. Mais uma vez, eu estou ensinando você a fazer isso de vários prismas diferentes, ok? Por isso que eu estou demorando. Mas lembrando, pessoal, depois isso é rápido, vencimento 0 DTE, preço na casa do 66, adimplementos de calls a níveis mais altos,
Há de implementos de puts a níveis mais baixos. Fica mais fácil de você entender o mercado. Tudo bem? Beleza? Ficou claro, né? Pessoal do céu, o que eu estou passando aqui para você é o ouro. Nenhum curso pago destes 2, 5 mil reais ou em dólares ensina o que eu estou ensinando para você. De graça. Basta você contratar a Global View. Por isso que essa ferramenta é tão poderosa. Feito isso, quer melhorar mais? Dá para melhorar mais. Oliver, dá para melhorar mais? Cara, dá para melhorar mais. Como que você pode melhorar mais isso? Né? Como que você pode melhorar mais isso? Global View. Vamos trabalhar a volatilidade, o estudo de volatilidade agora. O estudo de volatilidade. Tá? Olha só. Deixa eu carregar. O estudo de volatilidade vai me dar regiões de sobrecompra e sobrevenda. Sobre 3 prismas diferentes. Sobre o desvio padrão, que é baseado na curva gaussiana. Sobre o skill de volatilidade, ou a curva Smile, e também sobre o posicionamento delta de volatilidade do market maker. Essa ferramenta me traz tudo isso. E aí, volume e volatilidade. Dá para melhorar ainda mais. Vamos ver. Então, aqui, vamos selecionar o produto. Né? Mesmo esquema, S&P 500. Aqui nós temos dados de futuros. Né? Aqui, ó, S&P 500. Ok? Nós já estamos na última expiração, se eu não me engano. Certifique-se que você está no 0 DTE. Né? No 0 DTE, segunda-feira que eu estou gravando para você, 0 DTE. Ok? 15 de setembro. Ó. Certifique-se que você está no 0 DTE. E aí tem alguns detalhes aqui que você tem que saber. Se você colocar intraday, olha só. Aqui é mercado futuro, já está aberto. Aqui é mercado futuro, ó, os dados já estão abertos do futuro. Se você colocar end of the day de volume, você vai ter o dado de sexta-feira. E aqui é o dado de hoje. Ok? Bacana? Ficou claro? Ficou claro. Né? Aí Open Interest. Esse Open Interest o que é? São dados de sexta que estão sendo carregados para hoje para o vencimento 0 DTE. Ok? Mas o Open Interest e o volume você já fez um estudo. Eu recomendo que você venha aqui no Intraday. E o que nós vamos fazer agora aqui? Aqui, que eu acho muito legal essa parte, que é fazer um estudo de volatilidade. O mercado futuro, olha aqui, está na casa do 6604. Olha que interessante. O mercado futuro está na casa do 6604. Certo? Certo. Está aqui, ó. Você está vendo? Olha lá, você está vendo? Está vendo. Aí o que acontece? Eu já fiz um estudo dessas regiões de calls e puts. Apesar de que isso aqui é um estudo do intraday. Essas regiões são as regiões mais atualizadas no contrato futuro agora, de desbalanceamentos de puts e desbalanceamento de calls. É como se fosse uma atualização, lembrando que nós estamos olhando aqui a barra volume de calls e de puts. É como se fosse uma atualização de curto prazo para entender os strikes mais significativos já atualizados para o futuro. Aqui na casa do 20. E aqui, para caso o mercado caia, perto da casa do 65,95 e 65,90. Tudo bem? 95 e 90 aqui embaixo. Tá beleza? Tá, tudo bem. Você pode fazer essas atualizações no curto prazo aqui e faz. Eu não faço. Tá? Eu não faço, eu espero o mercado abrir, eu atualizo os indicadores gama, e os indicadores gama, quando o mercado abrir, ele vai atualizar para mim essas regiões aqui que estão aqui já. Tá? Aí o que acontece? Olha só que interessante. O que eu estou procurando aqui? Primeiro eu vou colocar uma marcação pessoal no desvio de volatilidade baseado na curva gaussiana. Eu sei que, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, 70%, 68% para ser exato do tempo, o mercado fica dentro dessa banda. Essa banda é uma banda calculada pela IV, a volatilidade implícita do futuro no dia, ela é mutável. Mas eu sei que 70% do tempo o mercado fica aqui e aqui. Se o mercado fugir dessa região, ele tende a ficar para fora dessa região apenas 25% do tempo. Ok? Então, em tese, ele estaria sobrecomprado para cima dessa região e sobrevendido para baixo dessa região. Essa aqui é a zona de equilíbrio do mercado. Ok? Então, eu marco as regiões de equilíbrio. Aqui, você está vendo cinza aqui na tela, que está mais cinza clarinho? Essa região que me interessa, as extremidades. Ó. As extremidades.
Tudo bem? Legal. Então eu vou marcar aqui as regiões de desequilíbrio. Onde que são essas regiões aproximadamente? Passando o mouse aqui, aqui perto da casa do 85, ó. 80 com 85 aproximadamente. Inclusive eu estou vendo que tem uma grande concentração de puts aqui na casa do 85. É uma região que está me chamando a atenção. Só que eu já tenho a marcação aqui no meu gráfico do contrato futuro. Ó. Eu já tenho a marcação aqui. Olha como é que coincide 85. O que eu faço? Eu coloco uma linha aqui. Ó. Eu vou colocar aqui. Vou colocar uma linha. Você chama como você quiser. Eu vou como coloca primeiro desvio. Eu coloco como primeiro desvio padrão. Primeiro DP, desvio padrão. Que eu sei que é desvio padrão porque eu estou usando aqui uma metodologia da curva gaussiana que na casa do 85, que eu também sei que é uma região forte de puts, que nós já fizemos esse estudo. Primeiro desvio padrão, lá para cima, mesma situação. Eu vou dar uma olhada aqui mais ou menos. Eu posso clicar aqui que ele vai me dar dados, ó, de open interest, volume intraday, ele vai me dar dados aqui, tá bom? Dia de implementos, cancelamentos, fantástico isso. E daí eu vou pegar e vou colocar o primeiro desvio padrão lá em cima também, Ctrl C, Ctrl V, aqui no limite da casa do 25, que nós havíamos comentado. 25. Fantástico, né? Olha como é que as coisas batem. Você está vendo como é que as coisas estão batendo? Eu não estou inventando nada, você está vendo? As coisas estão batendo. Show? Beleza? Tá bom. Pessoal, olha, eu estou até com dó. Eu acho que eu vou vender esse curso para vocês. Eu não deveria estar publicando isso de forma gratuita na internet. Então deixa seu like, né? Deixa seu like se você gosta desse conteúdo. Você não vai achar nada parecido tanto no mercado interno ou aí fora dos conteúdos gringos. Você não vai achar isso aqui. Ok? Você não vai achar isso aqui. Beleza. Quer marcar o segundo desvio padrão nas extremidades aqui da linha, lá na casa do 45 e depois lá na região da casa do 56 com 60, marca. Eu só marco próximo da pedra. Esse é a primeira métrica de volatilidade que eu marco. Qual que é a segunda métrica de volatilidade? Você está vendo aqui, eu já expliquei o que é isso em outros vídeos. Esse 15 DP, 15 delta C, 25 delta C, 25 delta P e 15 delta P, esse é o delta, é o desvio do delta do market maker. Com base nessas regiões é onde o market maker precisa fazer o seu hedge para deixar o seu delta neutro. Os algoritmos do market maker usam principalmente essas regiões para poder trabalhar o hedge. Entenda desta forma. O que significa 25 delta P? Quer dizer que para fora desta região, com base nesta métrica de volatilidade, o mercado só fica 25% do tempo, tendo a chance de reverter. O que significa 15 delta C? Quer dizer que para fora desta região, o mercado só fica 15% do tempo. Né? Então, como o 15 delta C está coincidindo com o desvio padrão de volatilidade baseado na curva gaussiana, realmente essa região da casa do 25 é uma região muito forte de resistência. O mercado pode subir nessa região e não passar e cair dando chance de venda para a gente. Você está entendendo? Beleza? Tá. Tá ficando longo esse vídeo, hein? Bom, enfim. Aí o que nós temos aqui? Nós temos esta perspectiva de reversão. Então, eu, como já tenho a marcação ali, eu coloco um DP mais 15 delta C. Que eu já sei o que significa, certo? 15, eu não tenho como colocar delta aqui, colocar DC. Que desvio padrão, nem colocar 15 delta C. Pronto. Lá. E agora aqui embaixo perceba que o 15 delta, lembrando que esses dados aqui são baseados no delta do market maker, na casa do 75 com 80 nós temos um 15 delta P. Então vamos colocar lá na casa um pouquinho para baixo, Ctrl C, Ctrl V, na casa do 75 com 80. Eu vou colocar 75, que é a região de gama level 2 também. É uma região, não é um nível de preço. Aqui 75. Eu vou colocar também 15 delta P, que coincide com a área de gama level 2. Pronto, pessoal. Eu tenho aqui o mapa
pré-mercado completo, sabendo quais são as regiões onde o preço pode trabalhar. O que falta eu fazer agora é, quando abrir o mercado, atualizar os meus indicadores de Gamma Exposure. E aí eu já tenho o contexto macroeconômico, eu já tenho as regiões operacionais, aonde o preço pode trabalhar, onde o preço pode chegar, aonde o preço estaria sobrecomprado, sobrevendido. Eu montei aqui o que nós temos mais moderno, um GPS de mercado, baseado na metodologia de Gamma Exposure, baseado no estudo do Open Interests mais volume, baseado no desvio de vol, de volatilidade, e esse desvio de vol ele está calcado no desvio padrão da curva gaussiana e no desvio de delta. Você está entendendo? São todos dados técnicos. E eu posso usar, ainda que eu não falei para vocês aqui, a curva Smile para melhorar, ratificar, qualificar a força dos Open Interests, né, baseado na altura do Smile, que aí eu não vejo necessidade de explicar nisso desse vídeo, que dá para fazer também, para validar esses níveis de preço aqui. Então esse é o panorama pré-mercado, né? O mercado já está todo precificado, já sei a agenda econômica, eu já sei o contexto macroeconômico, eu estou acompanhando a rotação em tempo real no gráfico do TradingView, e agora eu tenho aqui, a única coisa que me falta fazer quando o mercado abrir. Estou demorando 50 minutos para explicar isso para vocês, mas isso aqui a gente faz em 15 minutos, em 10 minutos, rapidinho, depois você pega a prática. Tem que esperar o mercado abrir para atualizar os indicadores de gama, e aí a gente vai para o game, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai operar como um profissional do mercado de forma objetiva, sem empirismo, sem achômetro, sem análise técnica clássica influenciando a nossa decisão, baseado em indicadores do passado, baseado em MACD, não, a gente vai operar de forma racional, técnica, baseado em dados concretos, seguros, que mostra o posicionamento do market maker, as zonas de volatilidade. É um novo modelo operacional, e você tem tudo isso dentro da Global View. Contrate agora a ferramenta, porque a ferramenta está em preço promocional, depois o preço vai aumentar, né? E você pode estar contratando a ferramenta. O custo dela ainda, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, está em R$150 mensais para o público brasileiro. Para o público gringo é $35, tá? Então pega um plano maior, pega um plano semestral, anual, porque vai aumentar o preço, depois não adianta chorar. A ferramenta é extremamente completa e moderna e analítica, e daí quando abrir o mercado à vista, nós vamos olhar outras ferramentas de fluxo para corroborar essa perspectiva que nós fizemos, essas marcações de níveis de preço. Ok? Grande abraço, deixa o like, vamos fazer uma outra aula ainda hoje, daqui a pouquinho, quando abrir o mercado, para mostrar para vocês a eficiência. Vai ficar gravado no YouTube para você ver o poder de tudo isso. Eu fico tranquilo com relação a esse vídeo também, porque aí fica até um desabafo, pouca gente vai chegar aqui nos 47 minutos, a maioria vê 6, 7 minutos, não está nem aí para nada. Então eu não fico despreocupado em poder vender esse conteúdo futuramente para os desavisados, sim, porque eu vou vender. E eu falo isso publicamente porque a maior parte das pessoas nem sequer vê os vídeos completamente, né? E aí a gente fornece conteúdo de graça, mas as pessoas preferem pagar. Então eu vou vender, e vou vender caro, e vou vender muito. Fica um insight também. Para quem chegou aqui, parabéns. Você é um guerreiro, é uma guerreira que estuda e está preocupado com o seu conhecimento. A maioria não vai chegar aqui. Então eu fico tranquilo para fazer esse desabafo para vocês, mesmo sendo cínico e cético. Grande abraço, sucesso e fui!